Você já teve aquele problema onde você tinha que fazer um projeto de um telhado de cobertura, um projeto de qualquer tipo de cobertura e você se depara com dor de cabeça, com problema, falta de compatibilização? Fica nesse vídeo que eu vou mostrar justamente projetando o telhado de cobertura. Meu nome é Felipe Soares e esse aqui é mais um vídeo do canal Engiplificando, o canal onde ensino você a fazer obras e projetos sem dor de cabeça. Bom, eu estou mostrando aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Esse projeto em particular, né, é um projeto residencial. E aqui a gente consegue ver a planta de cobertura. Não é bem a planta de cobertura, porque eu fiz uma compatibilização da planta de cobertura estrutural, arquitetônica, e eu juntei também a hidráulica e a sanitária. Por que eu fiz essa junção? Eu juntei justamente para fazer a compatibilização e verificar onde vão ter as saídas dos tubos de ventilação do projeto de esgoto sanitário, onde vão ter as descidas das prumadas de água quente, água fria e também as descidas de água pluvial. Só que a gente acaba entrando numa questão onde a gente precisa fazer a compatibilização e verificar qual é o melhor tipo de telhado, qual a melhor situação que a gente consegue fazer o escoamento da água da chuva de uma melhor maneira e de um melhor aproveitamento. Então aqui no projeto a gente tem, esse é o projeto de cobertura, deixa eu colocar o menorzinho aqui. Esse aqui é o projeto de cobertura, se a gente der um zoom aqui, a gente consegue ver mais ou menos os limites das nossas lajes. E aí aquele projeto onde tem especificação de eixo, onde tem altura de viga, onde tem dimensões da viga, onde estão as lajes e tudo mais. Então, esse tipo de projeto é um projeto estrutural. E aí tem um projeto hidráulico, dessa parte da cobertura, que é onde eu mostro as descidas da água fria, a descida da água quente, né, onde estão esses pontos de descida na nossa laje de cobertura. Só que eu preciso tomar esse cuidado para que na hora que eu desenvolvo o telhado aqui, eu preciso fazer um caimento adequado do nosso telhado. Por quê? Dentro desse projeto, a gente tem claraboias, né? Aqui no nosso projeto, não está indicado nessa laje, mas nós temos claraboias no nosso projeto, que são aquelas iluminações zenitais, e isso acaba dificultando um pouco o nosso projeto. Então, para desenvolver o croquis do nosso projeto, vamos usar a mão aqui fazer, que eu vou mostrar como que é esse processo de criação desse tipo de projeto, né? Você precisa verificar primeiro todas as disciplinas que estão envolvidas nessa área, em que momento a obra está. Aqui a gente está ainda na montagem dessa laje, então vai vir muita coisa ainda para ser desenvolvida e pensada. Mas, antes de fazer a montagem da laje, a gente começa a fazer a nossa compatibilização. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Aqui, aí. Aqui nós temos exatamente a situação da nossa laje. Então, a nossa cobertura pega todo esse trecho aqui. Eu vou até pegar uma régua, que aí fica melhor para a gente fazer. Então, o nosso limite de cobertura, ele pega esse ponto aqui, esse ponto aqui, aí passa para cá também, esse ponto aqui,
Aí ele vem até aqui no fundo, ó. Aqui nós temos uma projeção de um balanço aqui no fundo. Nesse trecho de cá, a gente tem aqui a nossa viga de borda, certo? Só que para cá, a gente tem um beiralzinho que ele fica à mostra. A gente tem um pequeno beiralzinho. Aqui fecha o beiralzinho. E aqui fechou a nossa laje de cobertura, certo? Então, todo esse pano que eu risquei aqui é a nossa laje de cobertura. Mas a gente precisa se atentar, porque nós temos um local onde fica a caixa d'água. Então, deixa eu mostrar aqui. A nossa caixa d'água, ela está nesse local aqui indicado. Então, nós temos um limite de caixa d'água, que é esse limite aqui, ó. Limite da nossa caixa d'água. Então, tudo que está dentro desse quadrado é a nossa caixa d'água. Isso daqui é a nossa alvenaria. Esse trecho aqui é a nossa alvenaria da caixa d'água. E aqui a gente tem um telhado da nossa caixa d'água. Então, a gente já consegue ver que existem dois tipos de telhado. Mas, nós temos as clarabóias. A gente tem uma clarabóia aqui no meio. Então, aqui é um vazio. A gente tem uma outra clarabóia aqui no cantinho. Então, aqui é um vazio. Esses dois panos de laje, a gente tem uma clarabóia aqui no meio, a gente tem uma clarabóia aqui no cantinho dessa laje. Então, são duas lajes com duas clarabóias. Inclusive, o sentido de armação dessas duas lajes é nesse sentido aqui. Ela apoia nessa viga e nessa viga. Essas duas lajes o apoiam nessas duas vigas. Beleza? Então, ok. Agora a gente precisa pensar as descidas nas nossas águas pluviais. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui para conseguir mostrar para vocês melhor um detalhe desse projeto. Deixa eu dar para ver melhor por aqui. Mais ou menos como que vai ser. A nossa casa tem um projeto aqui. Dá para exemplificar um pouquinho como que é. Então, essa laje que vocês estão vendo aqui, esse beiral aqui, tá vendo? Esse balanço no fundo, esse beiralzinho balança aqui, essa parte aqui, isso daqui são vigas, né, uns pergoladinhos, é exatamente essa situação aqui, ó. Essa lajinha aqui é o nosso beiralzinho, aqui é uma laje em balanço, aqui estão as vigas, os pergolados, né? Então, o que eu risquei foi exatamente essa laje aqui, ó, que eu risquei. Eu risquei esse trecho aqui. A gente começar a elaborar o projeto de cobertura. A gente tem esse trecho aqui, esse trecho aqui também. Então, essa laje aqui é a laje de cobertura que nós estamos montando a projeção das nossas telhas. E a caixa d'água fica exatamente nesse trecho aqui, ó. A caixa d'água fica nesse trechinho aqui, ó. Essa laje que nós temos aqui. Aqui, nós temos ela aqui, e a gente tem ela nesse ponto aqui. Então, a caixa d'água fica nesse trecho aqui. Ela está mais ou menos aqui a indicação dela, que é justamente a indicação dessas duas lajinhas aqui. Aqui é o nosso acesso da caixa d'água, então aqui também é aberto, esse trecho aqui ele é aberto também. Então, aqui está a nossa interpretação. Essa laje de cobertura é essa laje aqui. Agora, como a gente vai fazer para fazer a descida de água pluvial disso daqui? Bom, dentro do nosso projeto, dentro do nosso detalhe arquitetônico,
Aqui na frente, a gente tem um detalhe que é um avanço de uma alvenaria. Ela vai até aqui em cima, é um detalhezinho ali que nós temos para criar uma volumetria na fachada. Então, eu vou usar esse trecho aqui para auxiliar a nossa descida de água pluvial, nesse trecho. E ele indicando estaria tanto aqui fora quanto aqui dentro, né? A gente tem esse trechinho para nossa descida de água pluvial. Então, esse detalhe aqui, a gente vai precisar elaborar ou um furo do lado de dentro da laje, ou ele passando para fora. O que é mais fácil? Na hora que a gente faz esse furinho aqui do lado de dentro, a gente precisa... Esse aqui é um ralo, que é um ralo de piso. Quando a gente faz isso aqui do lado de fora, esse aqui é um ralo, que é um ralo que ele vai sair na paredinha aqui da platibanda e vai descer por esse ponto. Então, a gente tem essas duas opções. Essas duas opções a gente vai deixar para essa alternativa na hora de fazer a execução da nossa obra, certo? Então, aqui a gente tem uma descida de água pluvial. O que acontece? A água vai ter que vir desse telhado para cá e descer por aqui. E temos que ter um outro ponto também de descida de água pluvial. A gente tem o mesmo detalhe daqui, a gente tem esse detalhe aqui, ó. Então, aqui também temos um detalhe onde vai descer nossa água pluvial. Também é uma volumetria na fachada, então tem esse detalhe aqui, que a gente vai fazer essa descida, certo? Então, temos essas duas descidas de água pluvial. Felipe, é muito grande e tal, nossa, o pano da laje, gente, não é grande, são duas descidas que a gente está fazendo. A área aqui é a área da garagem, já está executada e já tem duas descidinhas aqui na parte de baixo dessa laje, certo? Então, vamos começar a elaborar os nossos pontos de descida. Para esse projeto em específico, a gente tem uma questão. Como nós temos a claraboia, né, fazendo rasgo nas lajes, é muito difícil a gente fazer esse acerto na hora da execução do nosso projeto. Então, o que eu recomendo? Na hora que for fazer o nosso projeto, a gente já precisa prever essas execuções aqui para os nossos rufos e para nossas calhas. Então, a calha, vamos desenvolver uma calha em toda essa extensão aqui do nosso telhado. Vou usar a régua que é mais fácil, né? A gente vai desenvolver uma calha aqui, nessa extensão do nosso telhado, certo? Com a direção para cá. Então, a gente tem aqui a direção da nossa calha para cá. Claro, né, gente? A gente tem aqui o trechinho da platibanda também, né? Então, vamos considerar aqui a nossa platibanda. A gente tem aqui a nossa platibanda. Vou fazer ela de azul, que é melhor. A gente tem a espessura da nossa platibanda, que é a alvenaria que está ali na nossa cobertura, certo? Então, a gente tem esse dente aqui, a gente tem esse trecho aqui, que é tudo platibanda. Então, ele é um telhado que vai ficar escondido. Por quê? Na hora que a gente fizer essa execução, aqui vai subir a alvenaria. Então, a alvenaria subindo em todo esse contorno aqui, vai esconder o nosso telhado. Quem está do lado de fora não vê aqui o nosso telhado. Deixa eu tentar achar, vou mostrar aqui para vocês. Para conseguir exemplificar melhor isso, eu vou mostrar aqui no projeto. Deixa eu achar aqui o projeto para vocês, certo? Assim, mais fácil de a gente conseguir enxergar isso. Porque o detalhe arquitetônico, para vocês entenderem um pouquinho as descidas, acho interessante a gente ter como referência para descida. Aqui, um render da fachada. Então, deixa eu mostrar aqui o render da fachada. Ó, deixa eu mostrar aqui. Pronto, o render da fachada. Quando eu disse que a gente tem a descida lá na frente, é essa descida aqui, ó. Essa descida daqui é a descida que eu mostrei para vocês. Que é essa descida aqui, ó. Vocês conseguem enxergar essa fachada olhando para esse tipo de projeto? Dá para enxergar aqui, né? Ó. Então, a gente tem aqui essa partezinha aqui, a nossa fachada. Aqui é a nossa laje da garagem, ó. Dá para ver aqui que é a laje da garagem, esse trecho.
E aqui é a nossa descida, que é exatamente esse detalhe aqui, ó. Certo? Então a gente tem essa descida na frente. E atrás a gente também tem uma descida. Quer dizer, uma possível descida, porque é um detalhe que lá para os fundos ele vai facilitar e ajudar muito a gente. Esse detalhe aqui, ó. A parte do fundo, nós temos essa parte. Então, tudo isso daqui é o nosso balanço. Vocês conseguem enxergar que esse trecho aqui é o beiralzinho e essa parte aqui é a parte do fundo, que é justamente o que eu mostro aqui para vocês. Aqui é o nosso beiral em balanço. Esse aqui, perdão, é o nosso beiralzinho. E esse trecho aqui é a laje do fundo em balanço. Esse trecho aqui, que é a nossa laje do fundo em balanço, essa parte aqui, ó, que é a nossa laje do fundo em balanço, é exatamente essa parte aqui, ó, esse trecho. Certo? E esse trechinho aqui, que é o nosso beiral em balanço, é exatamente esse trecho aqui, nosso beiralzinho em balanço, que é o que eu exemplifiquei aqui para vocês no nosso projeto. A gente tem aqui o nosso beiral em balanço, aqui a gente tem a nossa laje do fundo em balanço, olha esse trecho aqui é a nossa laje do fundo em balanço, e aqui a nossa parte da frente, aqui a laje da garagem, certo? E aqui a nossa parte da descida da frente, que é justamente essa outra parte aqui, ó. Cadê a outra imagem? Ah, tá aqui. Essa descida aqui, ó. Certo? Então, nós temos dentro da estética da fachada, por isso a importância de você analisar o projeto, é você usar as artimanhas, né? O que você tem na fachada que você consegue usar como parte técnica. Por isso a importância de você compatibilizar os projetos, certo? Se vocês estão gostando do vídeo, deixe seu like e também comentem aqui embaixo o que vocês querem ver para os próximos vídeos. Compatibilizem sempre, galera. Então vamos voltar aqui para o nosso croquis, ok? Deixa eu amarrar aqui o nosso croquis. Então a gente viu que nós temos esse trecho aqui, que é um trecho que eu vou jogar toda a nossa calha. Então a nossa calha vai estar aqui e direcionar a nossa água pluvial para lá. Então, se a nossa calha está aqui, e esse trecho também é um balanço, então é interessante todo esse trecho aqui avançar a calha, e aqui a gente faz o nosso caimento, né, para cá, direcionando a água para descer aqui. Então, aqui é a nossa descida de água pluvial, certo? O nosso telhado, ele vai ter a nossa água. Esse aqui é o nosso trecho do nosso telhado. Eu não estou pintando aqui a nossa platibanda, tá? Ó, esse trecho aqui é a nossa platibanda. Eu não estou pintando esse trecho aqui, ó, que é a platibanda. Então, o nosso telhado, olha como fica interessante. Ele faz todo este contorno. Felipe, como é que faz esse trecho aqui, por exemplo? Ó? Se a nossa água, a calha tá para cá, o sentido de caída do nosso telhado tem que ser para cá, ó, certo? Então você imagina todo o nosso telhado caindo para cá. Se eu faço esse trechinho aqui caindo daqui para cá, esse trecho aqui acaba ficando um pouco difícil, porque a gente vai ter que desenvolver uma calha, a gente vai ter que fazer uma manobra. Olha o helicóptero passando. A gente vai ter que fazer uma calha, fazer uma manobra por aqui. Então, o que eu vou recomendar fazer nesse trecho? A gente secciona essa parte aqui, certo? Faz uma muretinha aqui. E segue o nosso telhado desse jeito. Separamos aqui o telhado, certo? Então, aqui também, na hora que chega aqui, é a mesma coisa. Desse ponto para cá, a gente vai ter um ponto de uma parede. Então, o que a gente vai fazer aqui também? Vamos seccionar, ó. E a gente faz uma outra parede. E aqui a gente termina o nosso telhado, ó. Todo esse trecho aqui, então, é o nosso telhado, certo? Esse nosso telhado aqui, ele vai direcionar a nossa água nesse sentido para cá, caindo nessa calha aqui. Então, aqui a gente já tem esse dimensionamento da nossa calha, certo? Quando a gente vai cortar aqui, é interessante ver esse ponto de divisão de calha, por quê?
para cá, a gente também tem um outro trecho de calha. Aqui a gente tem a nossa caixa d'água. Então, essa caixa d'água aqui, por exemplo, quando a gente for fazer o nosso projeto, aqui vai ter a alvenaria que é maior, certo? Porque ela vai subir a cobertura. Esse trecho aqui é o nosso trecho onde é o ático, né? Onde a gente vai ficar com a nossa caixa d'água aqui escondidinha. Então, esse trecho aqui, a gente vai subir. E a mesma situação. A gente tem um local, a gente precisa fazer um telhado também. E como é que é o telhado dessa nossa caixa d'água? O nosso telhado aqui, ele é interessante a gente trabalhar sempre com o sentido de caída na melhor condição. Nesse caso, é para cá, certo? Por quê? Nesse trecho aqui, a melhor situação é a gente fazer uma caída para cá, porque a gente sai desse ponto que seria o mais alto e vai descendo. Então, aqui a gente tem o nosso ponto e aqui a gente tem uma outra calha, ó. Essa calha aqui vai levar a água e vai jogar a água para cá. Aqui ela vai desaguar em cima do telhado mesmo, em cima da laje de cobertura, porque esse ponto aqui ele é mais alto. Vocês conseguem entender que pelo que a gente está fazendo aqui, a gente está subindo essa alvenaria aqui, a gente vai subir essa alvenaria, ó. A gente vai fechar um volume aqui em cima, por exemplo. A gente vai fechar esse volume aqui, a gente fez bem porcamente. E aqui, a nossa caixa d'água vai estar aqui, neste local aqui, ó. Aqui vai estar a nossa caixa d'água, certo? Uma escala que não está compatível, eu fiz só para ilustração mesmo. Então aqui a gente vai fechar o nosso telhado. Então o nosso telhado, ele fica nessa altura aqui, ó. Ele fica numa altura maior, entendeu? Tem a linha para cá, ele fica nessa altura maior. O telhado rosa que a gente desenhou, ele está mais ou menos aqui, ó. O telhado rosa que a gente desenhou, ele está aqui, ó. Aqui a gente tem um furo, né? Então a gente fez isso daqui. Aí aqui a gente tem um rasgo, certo? Aqui a gente tem um rasgo e aqui a gente tem outro rasgo. A gente tem aqui uns dois rasguinhos da nossa laje. Então, o nosso telhado, ele é desse jeito aqui. Com a caída da água para cá, nessa direção. E esse telhado aqui de cima vai jogar água para cá, ó. Essa água vai cair nessa laje aqui, que é o que eu estou indicando nessa situação aqui, que eu estou indicando aqui, ó. Então, esse telhado, a água vai cair em cima desse. E aí nós temos só esse pano aqui faltando de laje. A gente sabe que temos uma descida aqui, a gente tem aqui a nossa platibanda, né? Que é o trecho de alvenaria. Então, a gente tem aqui um trecho de platibanda, ó. Aqui a gente vai ter também, aqui a gente também tem uma platibandinha aqui e tudo mais, enfim. Nesse trecho aqui, o que é mais indicado, então nós temos esse trecho de telhado para fazermos, ó. A gente tem esse trecho aqui de telhado para estarmos fazendo. Como a caída é para cá, né? A gente pode fazer um ponto aqui de coleta de água, por exemplo. A gente precisa verificar isso. Por quê? A gente tem esse trecho aqui, que também é uma platibanda, nosso beiralzinho. E aqui é interessante, às vezes, deixar até mesmo livre por questão de acesso técnico e tudo mais, porque esse ático aqui, por mais que você acesse por dentro da caixa, você precisa ter o acesso pela parte externa. Então, aqui, a gente pode, por exemplo, até mesmo colocar uma telha daqui para cá, ou a gente pode fazer uma calha, né? Então, o que for melhor. O que acontece em relação à telha, gente? Vocês precisam prestar atenção, porque na hora que a gente fizer um corte, vamos fazer um corte aqui, bem nesse trecho aqui, olhar para cá, por exemplo. Na hora que a gente faz um corte, uma coisa que vocês precisam tomar muito cuidado é, por exemplo, isso aqui é a nossa laje, estamos olhando em corte, certo? Essa aqui é a nossa laje. Na hora que a gente tem a calha, nossa calha vai ficar aqui, por exemplo. Um exemplo que eu estou fazendo. O nosso telhado vai ter que vir por cima, entrar nessa calha. Então, às vezes, essa binha da calha é até menor. Então, a gente tem o nosso telhado com a sua inclinação.
Vocês precisam tomar cuidado com o quê? Com essa altura aqui, ó. Essa altura. Qual que é essa altura que vai ficar nesse ponto, por exemplo? É a maior altura, porque ela vai sair de um ponto e ela tem a sua inclinação, certo? Ela tem a sua porcentagem de inclinação no telhado, conforme a telha. Então, toma cuidado, porque esse trecho aqui é maior. Então, na hora que você for analisar o telhado, esse H aqui, a gente tem que analisar qual que é esse ponto aqui. Qual que é essa altura maior aqui, certo? Aqui também, qual que é esse ponto aqui, do H aqui em cima? Qual que é o ponto do H aqui, né? Qual que é esse H aqui? Aqui também temos uma altura máxima. Aqui também temos uma altura máxima. Por quê? É desse ponto para cá, desse ponto para cá, desse ponto para cá. Aqui também, desse ponto para cá, desse ponto para cá. Então, na hora que a gente for fazer o corte, analisar, esse ponto é mais baixo e esse ponto é mais alto. É exatamente aqui, ó. Esse ponto é mais baixo que a nossa calha, e esse ponto é o mais alto, que é esse daqui. Então, essa altura você precisa analisar, por quê? A nossa platibanda, para cobrir o telhado, precisa passar, entendeu? Então, aqui está a nossa platibanda, ó. Nossa platibanda precisa cobrir o nosso telhado. Então, você precisa fazer essa análise para não ter nenhum tipo de problema, nenhuma dor de cabeça durante a execução disso. Então, nós temos esse trecho que a gente pode fazer tanto de telhado, mas para isso a gente precisa analisar essa altura daqui, por exemplo. Se a gente vê que esse trecho, ele tem mais ou menos, agora não estou lembrado, deixa eu olhar aqui. Esse trecho, ele tem, vamos lá. Esse trecho aqui, pelo que eu vou olhar aqui no projeto, acho que é mais fácil tirar aqui no projeto daqui. Ele tem seus 4,5 metros, deste ponto até este ponto. Então, a gente sabe, se ele tem 4,5 metros, essa medida aqui, com a nossa inclinação do telhado, você precisa tomar cuidado para saber qual que é a inclinação em porcentagem. Tem gente que trabalha com de 5% ou 5%, não, na verdade é 5 graus, né? A gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de inclinação. Vamos dar uma pesquisada aqui, ó. Inclinação. A gente tem uma inclinação de 27%, por exemplo. Então a gente sabe que é uma média, 15 graus ou 27%. Como é que funciona? A gente sabe que para cada 1 metro, que a gente percorre na horizontal, ele vai subir os seus 27 centímetros. Essa é a regra que a gente utiliza para fazer esse tipo de inclinação. Então, olha o grau de inclinação que nós temos. Claro que a gente tem também que verificar o tipo de telha que você vai utilizar. Tem telha de inclinação com 10%, mas então você precisa se atentar. Por quê? Se aqui nós temos 4 metros, aí a gente começa a entrar nos cálculos básicos, né? Se aqui, para 1 metro, a gente sobe 27 centímetros. Deixa eu pegar aqui. A gente tem então aqui 4 metros. Na hora que a gente estiver subindo, ele vai subir ali aproximadamente 1 metro. Se a gente arredondar isso para 30, né? Ele vai subir ali 1,20 m. Então, a nossa platibanda, neste ponto, ele vai pegar 1,20 m de altura. Então, isso é muito perigoso para você na hora que estiver desenvolvendo a sua platibanda, certo? Então, você toma cuidado com esse desenho da laje. Aqui, ó, a nossa laje. E aqui a nossa platibanda. Então, essa platibanda, ela precisa vencer a sua altura máxima. Se for 4 metros, que é o caso daqui, ele vai ter aproximadamente 1,20
1,20 m. Certo? Se a gente usar aqui como 30, então para mais, digamos assim. Então toma cuidado que essa plastibanda vai passar a ter 1,20 m. Então às vezes é interessante a gente utilizar esse trecho aqui como calha, que é uma inclinação que você consegue com 1%, uma inclinaçãozinha melhor. Então a gente vai trabalhar esse trecho aqui com calha, certo? Todo esse trecho aqui com calha. E aí a gente termina o nosso telhado aqui, ó, esse trecho aqui de telhado, com o nosso caimento para cá, respeitando as inclinações. A minha tinta tá até acabando. Respeitando as inclinações. Então a gente tem um desenho, olhando, analisando o projeto, compatibilizando e viabilizando na nossa obra, certo? Deixa eu subir aqui então, gente. Fica aí essa dica de como projetar, compatibilizando, analisar a inclinação, tipo de telha, você tomar cuidado com as descidas, não impactar isso na fachada, para você não ter nenhum tipo de dor de cabeça durante a execução da obra e também a elaboração do projeto. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe. E vou estar deixando uma playlist aqui de outros vídeos relacionados a obras e projetos para você fazê-los sem ter dor de cabeça.